Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São João Evangelista, Rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Quero sentar-se, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nas mídias sociais, queridos irmãos aqui presentes na matriz da Paróquia São João Evangelista, Reverendo Padre Marcelino. Amados irmãos, nesse 12º domingo do tempo comum, nós vamos meditar sobre as instruções que Jesus está dando aos seus apóstolos. Aqui não é para os seus discípulos. Domingo passado nós ouvimos a leitura que ele escolheu entre os seus discípulos alguns, no total de 12, e deu a eles esta autoridade de anunciar a palavra e de fazer a sua obra, nesses primeiros inícios da sua caminhada. E aqui ele vai dar as instruções para os seus apóstolos. Ele diz: não tenhais medo dos homens. Jesus falava às multidões por meio de parábolas, para que o povo compreendesse aqueles que tinham a clareza do entendimento. Mas para os seus apóstolos, os seus discípulos, ele pronunciava abertamente. Mas ele pede para que os seus apóstolos, após a conclusão da missão de Jesus, além de estar anunciando o reino de Deus, de passar pelo Calvário, morte, ressurreição e a sua ascensão, eles sim vão poder proclamar abertamente todas as coisas que Jesus naquele momento ali não podia pronunciar. Não porque ele não queria, mas que era o projeto de Deus para que ele pudesse passar esse período conosco, esses 3 anos de vida pública, para cumprir uma missão, da qual nós ouvimos na segunda leitura. O pecado entrou pelo mundo por um só homem, Adão. E por Adão, todos nós herdamos este pecado, que nós chamamos de pecado original. Esse pecado original ele é apagado no dia do nosso santo batismo. O batismo foi o que Jesus instituiu para que nós pudéssemos ter a memória da sua entrega na cruz por nós. Mediante a entrega do seu corpo, seu sangue, nós pelo batismo nós somos redimidos dessa culpa original. Só que ainda continua nas nossas vidas o quê? A concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência do olhar. Por isso que muitas vezes nós nos comprometemos hoje de seguir Jesus Cristo, de anunciar a sua palavra, de testemunhar Jesus, mas parece que o dia de amanhã
acordamos um pouco cansados, né, padre? Aí depois fala, não, eu vou pecar hoje, né? Estou com saudade do pecado. E aí começa a sentir, puxa, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. É porque existe entre nós essa concupiscência, que eu preciso lutar constantemente para que eu consiga estar em estado de graça. Caso isso ocorreu, Jesus já pensou na próxima solução, o sacramento da confissão. A confissão é um sacramento que faz com que nós retomamos aquela graça original do santo batismo. Porque nós estamos nesse período de busca e de caminhada com Deus. Nós sabemos as nossas limitações e é importante todos os dias renovar o nosso compromisso com o Senhor. E aqui na segunda leitura fala que este pecado de Adão, tudo bem, fez com que toda a humanidade padecesse, mas o que Jesus fez é um salto de qualidade a tudo aquilo que ele pôde ter feito. Aquele mal que ocorreu na humanidade, de fato, fez com que aquele mal, Deus trouxesse um bem superior, que foi a vinda do seu Filho, a graça de Deus dada a cada um de nós. E isso não se compara a tudo aquilo de pecado que foi cometido pela humanidade, porque o que temos hoje é a graça de Deus nas nossas vidas. Deus habita conosco, Ele está dentro de nós. Mais uma vez o Evangelho vem trazer para nós, para que os apóstolos não negassem, não temesse os homens e não negasse a Ele. Muito bem. Depois que Jesus padeceu, quem foi o primeiro que negou? Primeiro foi Judas, né? Que o negou. E depois foi Pedro. E todos os outros apóstolos ficaram apenas o nosso padroeiro, né, padre? Fiel lá presente, São João Evangelista, aos pés da cruz. Mas todos eles afastaram por medo. E aí? Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós precisamos compreender que essa negação primeira foi no período dessa transição, onde eles estavam ainda se fortalecendo, confirmando a fé deles. Mas após a vinda de Pentecostes, aí vamos ver, Pedro não temia mais nenhum homem. Ele anunciou de pé às 9 da manhã, no dia de Pentecostes, dizendo, vocês crucificaram Jesus, e esse Jesus, Deus o constituiu o Senhor e Cristo. E eles ficaram tão atônitos com a pregação de Pedro, falou, o que devemos fazer? Convertei-vos e crede no Evangelho, e se receberás o perdão de Deus, e a força e o dom do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro que passou por esse período, depois de Pentecostes, o homem mudou. Porque a graça de Deus deu um salto de qualidade à sua vida, que ele se tornou de fato uma grande testemunha, não temiam mais ninguém. E aqui Jesus estava se preparando para eles não temer os homens. Eles iriam passar por provações, eles iriam ser perseguidos, martirizados, mas eles precisavam ser perseverantes, porque o Senhor estará com eles ajudando. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos traz o profeta Jeremias. Para recordar, o profeta Jeremias é denominado na Bíblia o profeta chorão, porque ele vive chorando, né? Lamentando, puxa, estão me perseguindo. De fato, ele só falava coisas que Deus queria que ele falasse, mas que era prejudicial ao povo, porque o povo realmente estava afastado de Deus, e ele precisava exortar o povo a voltar o coração para Deus. E muitas vezes ele era perseguido, queriam matá-lo, e veio que no final ele disse, Senhor, mas eu confio no Senhor, eu confio em Ti. E nós precisamos no tempo de hoje, também confiar nesse Deus que está presente conosco. Nós ainda estamos vivendo essa pandemia, e nós sabemos que as pessoas ainda estão com muito medo. As pessoas que estão fora do grupo de risco, parece que não vêm na missa. Eu não sei quais são os motivos, cada um sabe o teor de confiança com Deus, mas precisamos ter coragem. Nós nos cuidemos, imagine, mesmo com os nossos cuidados, ninguém consegue aumentar mais um dia na sua vida. O que Jesus diz aqui também no seu Evangelho? Olha, o pardal se vende por poucas moedas, mesmo assim, ao cair do céu, eles somente podem pelo consentimento do Pai. Será que nós não valemos mais do que muitos pardais? Não é? E quantas pessoas, às vezes, que querem se preservar, e não vem mais para a Santa Missa. Não, eu só vou depois que ter vacina, porque aí eu vou ter segurança. A minha segurança é a vacina, não é Deus.
Ontem nós perdemos um primo da minha esposa, 46 anos de vida, um infarto. Quer dizer, hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe, porque tudo é um consentimento de Deus. Deus é que está presente e mais. Ele diz que os cabelos da nossa cabeça, todos estão contados. O meu já está acabando praticamente, mas Deus sabe quantos tem ainda. Por quê? Porque Ele é Deus. Nenhuma coisa acontece conosco sem Ele estar sabendo, porque Deus está sustentando todos nós. E nós não devemos temer o nosso Deus. Nós temos que confiar. E Jesus fala uma coisa muito profunda aqui. Ele diz o seguinte: se é para temer, nós não temos que temer o mundo, os homens que querem matar o seu corpo. Ele está dizendo para os seus apóstolos: olha, eles vão te levar. Imagine quantos eles morreram de forma drástica, Pedro morreu crucificado, de cabeça para, porque ele não achava digno de ser crucificado como Jesus. Os outros apóstolos, cada um foi parece que foi Tiago, se eu não me engano, que morreu também crucificado, mas foi de virada, assim, com uma estrela, Cada um teve uma morte, sim, mas eles não temeram mais. Só João Evangelista que sofreu. É bom falar também que São João Evangelista, ele sofreu e foi assado no óleo. Mesmo assim, o homem não morreu. De tanto, ele foi o discípulo amado. Ele morreu com um tempo de velhice realmente, a sua idade avançada, mas porque Deus quis para ele assim. Os demais não, deram a sua vida e não temeram a morte. Então nós não devemos temer os homens. Eles podem matar a nossa carne, nosso corpo, mas não conseguem matar a nossa alma. Aí Jesus vem dizer para nós o que nós devemos temer. Aquele que pode matar o corpo e matar a alma. Quem será esta pessoa? Nós temos que temer a Deus. Só Deus pode. Nós temos que temer a Deus. Não é o medo de Deus, é um respeito de Deus, porque somente Ele que criou cada um de nós pode de fato fazer isso. E Ele não quer fazer isso. Por isso que depende de cada um de nós tomar a decisão de dar continuidade à nossa caminhada com Deus. De sermos perseverantes, mesmo às vezes sofrendo um pouco no caminho. Mas sabemos que estamos aqui na terra e é o tempo, chamamos tempo de Kairos, tempo da graça de Deus. É o tempo da misericórdia. Hoje estamos bem, amanhã podemos vacilado um pouco, mas retomemos a nossa caminhada. Porque o nosso destino é estar com Deus. Esse nós devemos temer, o próprio Deus, não com medo, mas com respeito, sabendo que Ele de fato é um Deus que ama o seu povo, mas Ele deseja realmente salvar o corpo e a alma de cada um de nós. Mas aqueles que se negam, que vivem como se Deus não existisse, e hoje de fato o temor de Deus está um pouco afastado. Pode perceber, as pessoas parecem que não tem mais medo de Deus não. Acostumaram a vida de pecado, acostumaram com a vida afastada de Deus, e como Deus é misericordioso, e eles esquecem que o tempo da misericórdia é aqui na terra, depois que morre, aí vem o juízo particular, e aí vem a balança, lembra da balança? Obras boas e obras ruins, qual que vai pesar mais? Aí vai verificar, isso é um julgamento só de Deus, eu não posso julgar ninguém, eu não posso nem pensar, não, Senhor, só podia julgar aquele fulano lá, que nós vimos, testemunhamos, ele merece o inferno. Não, é um atributo só de Deus. Somente Deus é um grande juiz de cada um de nós. E o próprio Jesus já tem nos dito que o juiz está aqui presente conosco. É a palavra de Deus. É aquilo que Ele anunciou para nós. Então, o que vai nos julgar de fato é o que está escrito. São os mandamentos que Ele deixou. Mas, pode ter certeza, esse nós devemos temer. Porque no final, Ele vai ser muito justo. Tem pessoas que falam, não, quando eu ficar velhinho, viu, padre? Aí eu vou me converter. Porque aí, está faltando pouco tempo para me morrer, pronto, acabou. Gente, diz lá na teologia que a gente estava estudando, e também na área, quem for psicólogo, pode confirmar, que a nossa mente, ela também é muito justa. Se nós tivermos uma vida afastada de Deus, no dia da morte, ela não consegue,
por si só se arrepender, se não tiver a graça de Deus para convencê-la. Gente, não deixamos para o último dia. Pode ser traiçoeiro a você. Exemplo, você está estudando, tá? Tem uma prova lá matemática. Você tem que estudar mesmo, não é brincadeirinha, não. Eu vou fazer um 2 mais 2, vai dar 5 aqui. Tem que estudar. De repente, falou, não vou estudar não. Na hora, vai dar tudo certo. Faz a prova para você ver. Que você vai tirar uma nota boa, porque são cálculos exatos. A mente nossa, ela não consegue, se não tiver uma disciplina constante de estudo, no dia da prova, dá um branco, se não estudar. De repente fica baratinado, o que eu faço, como é que eu vou? E vai pedir a misericórdia de Deus, e falar assim, meu filho, eu vou te dar, mas não tem jeito, como é? A sua mente não tem nada, está vazia, não tem nenhum conteúdo, como é que eu vou iluminar o seu conteúdo? E aí pode ter certeza, eu já fiz prova assim, realmente é desastrar, enfim, é nota vermelha mesmo. Imagine a sua alma, a sua vida eterna, se deixar para a última hora. Gente, última hora, não dá conta de fazer nada. Última hora, a gente só dá conta de falar, Jesus, tem misericórdia. Aí tem a teologia dizendo que é importante você saber, mas não ficar confiando só nisso, mas é importante. Se você tem uma família de muita oração, que reza todo dia, constantemente, pela conversão de todos os pecadores que você conhece da sua família, mesmo aquele homem, aquele jovem, aquela pessoa que de fato, nosso julgamento, merecia estar no outro lado da vida, fora de Deus, mas se a perseverança daquela família, na oração, pela conversão, e a mudança de vida deles, gente, Deus é capaz de antecipar todas as graças, tudo que você fez de mérito, de oração, de penitência, de jejum, abstinência, e na hora da morte, dá um toque para aquele pecador, de conhecer a misericórdia de Deus, e aí, de fato, poder ter a sua salvação. Por isso, amados irmãos, não devemos, pai e mãe, principalmente, deixar de orar por aqueles que nos são caros. Mesmo aquele que está meio torto, fala, isso aqui não tem jeito, reza, confia na misericórdia de Deus, porque Deus no último momento, não pelo mérito dele não, mas pelos méritos de vocês que estão dobrando os seus joelhos. Ontem eu comentei com o pessoal do curso de batismo, que como que estava o joelho deles, né? Porque o joelho às vezes estava um pouco sem manchas, e é importante o que? Nós dobrar o joelho para aqueles que precisam receber a graça de Deus. Aquele que desobedece à igreja também, que é do grupo de risco, que vem para a igreja, o que fazer? Nós precisamos o que? Nessa obediência ao nosso Deus, e aquilo que a igreja tem nos pedido. Semana passada, vocês perceberam que o diácono não estava na igreja, né, padre? Só eu contei isso para o padre, né, padre? Porque a gente tinha que confessar, né? Não é pecado, eu confessei o motivo. É porque o meu sobrinho estava com muita febre, e nós não sabíamos o que é. E o médico falou, não, ele pode ter Covid. E se pode ter Covid, então, como ele almoça todo dia em casa, eu falei, padre, eu não posso ir para a Santa Missa, porque agora eu estou no grupo de risco, porque eu posso ser um instrumento para disseminar. Então, o que eu devo fazer? Eu falei, padre, no final de semana eu vou ficar em casa. Gente, eu vivi um final de semana, assim, doloroso. Por isso que eu sei que as pessoas que estão no grupo de risco, assim, no sentido que não podem vir à Santa Missa, realmente há um sofrimento. Mas pode ter certeza, se somos fiéis, Deus, Ele nos dá a graça. Porque o Senhor, realmente, Ele dá a graça quando nós obedecemos à igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, o caminho é tão claro para nós. Deus deixou os mandamentos, a igreja, tudo aquilo para que possamos compreender de fato, a seguir esse caminho. E aí eu posso, com toda certeza, quando chegar no último dia, Jesus falar assim, olha meu filho, fala, pai, este menino aqui, esse rapaz aqui, ó, belezinha, eu não vou negá-lo diante de Deus, porque ele foi fiel. Mesmo nas pandemias, ele foi obediente, ele foi perseverante, ele estava presente quando era o momento oportuno, quando não estava presente, quando não podia ir, ele também não podia ir.
É essa docilidade que precisamos ter. Queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo, mas tenhamos um grande respeito para com Deus, porque Ele de fato pode ficar conosco, estar conosco. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.